Sensitivos, dissipando os mitos equívocos. Escrito por Delan Harper. Este artigo foi inspirado por 4 mitos equívocos sobre ser um empata populares. Como as pessoas não têm a capacidade de compreender aqueles que são diferentes deles, este artigo vai ajudar a dissipar alguns dos mitos que cercam sensitivos. Se você já foi chamado de covarde, fraco, frágil, hipersensível, fraco, temperamental e melodramático, as chances são que constituem um único grupo de indivíduos chamados sensitivos. Sensitivos são uma raridade, já que apenas cerca de 5% da população apresentam as qualidades associadas com sensitivos. O que diferencia empatas do resto da população é a sua incrível capacidade de perceber pensamentos e emoções de outras pessoas. De acordo com uma notável empata e autor, Christel Broederlof, empatas possuem uma capacidade única de sentir diferentes níveis de sua própria emoção, mas também que emanava por aqueles ao seu redor. Isto inclui a sua capacidade íntima de entender desejos, atual estado de espírito, como o sofrimento ou alegria, e, ainda mais interessante, a sua capacidade de sentir doenças físicas. Essa capacidade se manifesta através de vibrações de energia que empatas sintonizar ou passivamente pegar. Esta habilidade interessante, em muitas ocasiões, tem provado ser uma bênção e uma maldição. Por um lado, eles podem ser um excelente ouvinte, como a sua compreensão íntima permite-lhes confortar e ajudar aqueles ao seu redor de maneiras uma pessoa comum não seria capaz de fazer. Enquanto, por outro lado, ser capaz de constantemente sentir emoções e dores de outras pessoas pode tomar um pouco de pedágio. Ela pode ser muito doloroso e cansativo, como eles estão perpetuamente pesado para baixo pelo fluxo de energia emocional negativa em torno deles e criando uma dissonância psicológica e fisiológica. Sensitivos podem ser apreciados por seu presente maravilhoso e apreciado por aqueles capazes de compreender além do que sentir e ver, mas muitas vezes, eles são confrontados ou até mesmo desafiados por uma variedade de equívocos sobre o seu presente. Equívocos e mal entendidos sobre sensitivos. Se você é um empata, estou certo de que você estaria familiarizado com comentários como parar de ser tão sensível ou você precisa para crescer pele mais grossa. Crescendo como um empata pode ser particularmente difícil. Você enfrenta tais insultos de seus pais, professores, amigos e, literalmente, qualquer um que não aceita que você é uma determinada maneira e você não pode realmente ajudá-lo. Mas eu acho que não é mesmo sua culpa. A cultura dominante na nossa sociedade considera o lote sensíveis como fraco e valoriza a eficiência e a capacidade de resistência industrial. Portanto, não é nenhuma surpresa que empatas experiencia antagonismo intenso. Vamos dar uma olhada em 4 dos equívocos mais dominantes de sensitivos na nossa sociedade. Sensitivos são auto-absorvidos e navegam olhando. Sim, é verdade que empatas tendem a ser bastante temperamental e solitário, mas ao contrário da crença popular, isso não é porque eles são auto-absorvida ou auto-indulgente, mas sim porque eles são profundamente afetados pelas emoções liberadas por outros ao seu redor e eles. A capacidade de um empata para sentir o que os outros estão sentindo está pesando-os para baixo, e isso é o que cria a percepção de ser indiferente ou auto-obcecado. A verdade é que eles estão prestando mais atenção a outras necessidades das pessoas, em vez de seu próprio. Sensitivos têm problemas psicológicos, como ímãs de energia negativa. Isso muitas vezes cria um desequilíbrio psicológico em sensitivos. Uma vez que eles são ouvintes naturais e confidentes, é comum que as pessoas sejam atraídas para sua sensibilidade em um mundo insensível. Isso resulta em um monte de bagagem emocional sendo despejado sobre eles por outros. E toda essa energia negativa toma um pedágio sobre eles por razões óbvias. Esta é uma das muitas razões para tendências depressivas em sensitivos. Assim, eles podem aparecer mentalmente doente, mas na maioria das vezes, o problema não reside com os sensitivos, mas sim o clima emocional externo. Sensitivos são bastante psicologicamente frágil.
Desde sensitivos são biologicamente programados para ser mais sensível e receptivo ao seu ambiente, eles tendem a acumular um monte de emoções indesejadas e energia. Isso resulta em significativa tensão emocional, tornando-os mais propensos a chorar ou outros sinais que são considerados como sinais de fraqueza por parte da sociedade. Além disso, sensitivos encontrar mais dificuldade nas mesmas atividades que seus amigos estão envolvidos em, as mesmas atividades que são considerados normais por todos os outros. Por exemplo, A Lista de Schindler, um filme sobre a Alemanha nazista, retratado um monte de sofrimento e violência, algo que uma pessoa normal sentiria, mas para a extensão da sua conexão. Por outro lado, um empata seria significativamente mais afetada pelo sofrimento retratado no filme. Sensitivos são inerentemente preguiçosos. Depois de experimentar todos estes escondidos estados emocionais e absorvendo toda a energia negativa em torno deles, qualquer pessoa, incluindo um empata, ficaria completamente e totalmente exausto, e a falta de energia mental, física e emocional torna-los olhar preguiçoso para outros. Empates experimentar muitos problemas, como a síndrome da fadiga crônica, insônia, dores de cabeça e fibromialgia. Este é um resultado de estresse perpetuamente sobrecarregado e pressão, o que se traduz em horas extras condições físicas. Se você tem experimentado qualquer um desses equívocos em sua vida, por favor, sinta-se livre para compartilhar suas experiências com a gente. Pelo menos aqui você sabe que nós compreendemos. Sensitivos. Dissipando os mitos equívocos. Escrito por Delan Harper. Este artigo foi inspirado por 4 mitos equívocos sobre ser um empata populares. Como as pessoas não têm a capacidade de compreender aqueles que são diferentes deles, este artigo vai ajudar a dissipar alguns dos mitos que cercam sensitivos. Se você já foi chamado de covarde, fraco, frágil, hipersensível, fraco, temperamental e melodramático, as chances são que constituem um único grupo de indivíduos chamados sensitivos. Sensitivos são uma raridade, já que apenas cerca de 5% da população apresentam as qualidades associadas com sensitivos. O que diferencia empates do resto da população é a sua incrível capacidade de perceber pensamentos e emoções de outras pessoas. De acordo com uma notável empata e autor, Christel Broederlof, empates possuem uma capacidade única de sentir diferentes níveis de sua própria emoção, mas também que emanava por aqueles ao seu redor. Isto inclui a sua capacidade íntima de entender desejos, atual estado de espírito, como o sofrimento ou alegria, e, ainda mais interessante, a sua capacidade de sentir doenças físicas. Essa capacidade se manifesta através de vibrações de energia que empates sintonizar ou passivamente pegar. Esta habilidade interessante, em muitas ocasiões, tem provado ser uma bênção e uma maldição. Por um lado, eles podem ser um excelente ouvinte, como a sua compreensão íntima permite-lhes confortar e ajudar aqueles ao seu redor de maneiras uma pessoa comum não seria capaz de fazer. Enquanto, por outro lado, ser capaz de constantemente sentir emoções e dores de outras pessoas pode tomar um pouco de pedágio. Ela pode ser muito doloroso e cansativo, como eles estão perpetuamente pesado para baixo pelo fluxo de energia emocional negativa em torno deles e criando uma dissonância psicológica e fisiológica. Sensitivos podem ser apreciados por seu presente maravilhoso e apreciado por aqueles capazes de compreender além do que sentir e ver, mas muitas vezes, eles são confrontados ou até mesmo desafiados por uma variedade de equívocos sobre o seu presente. Equívocos e mal entendidos sobre sensitivos. Se você é um empata, estou certo de que você estaria familiarizado com comentários como parar de ser tão sensível ou você precisa para crescer pele mais grossa. Crescendo como um empata pode ser particularmente difícil. Você enfrenta tais insultos de seus pais, professores, amigos e, literalmente, qualquer um que não aceita que você é uma determinada maneira e você não pode realmente ajudá-lo. Mas eu acho que não é mesmo sua culpa.
A cultura dominante na nossa sociedade considera os lotes sensíveis como fraco e valoriza a eficiência e a capacidade de resistência industrial. Portanto, não é nenhuma surpresa que empatia experiência antagonismo intenso. Vamos dar uma olhada em 4 dos equívocos mais dominantes de sensitivos na nossa sociedade. Sensitivos são autoabsorvidos e inável olhando. Sim, é verdade que empates tendem a ser bastante temperamental e solitário, mas ao contrário da crença popular, isso não é porque eles são autoabsorvida ou autoindulgente, mas sim porque eles são profundamente afetados pelas emoções liberadas por outros ao seu redor e eles. A capacidade de um empata para sentir o que os outros estão sentindo está pesando-os para baixo, e isso é o que cria a percepção de ser indiferente ou auto-obcecado. A verdade é que eles estão prestando mais atenção a outras necessidades das pessoas, em vez de seu próprio. Sensitivos têm problemas psicológicos, como ímãs de energia negativa. Isso muitas vezes cria um desequilíbrio psicológico em sensitivos. Uma vez que eles são ouvintes naturais e confidentes, é comum que as pessoas sejam atraídas para sua sensibilidade em um mundo insensível. Isso resulta em um monte de bagagem emocional sendo despejado sobre eles por outros. E toda essa energia negativa toma um pedágio sobre eles por razões óbvias. Esta é uma das muitas razões para tendências depressivas em sensitivos. Assim, eles podem aparecer mentalmente doente, mas na maioria das vezes, o problema não reside com os sensitivos, mas sim o clima emocional externo. Sensitivos são bastante psicologicamente frágil. Desde sensitivos são biologicamente programados para ser mais sensível e receptivo ao seu ambiente, eles tendem a acumular um monte de emoções indesejadas e energia. Isso resulta em significativa tensão emocional, tornando-os mais propensos a chorar ou outros sinais que são considerados como sinais de fraqueza.